Oi, gente, bem-vindos a mais um mangá vlog. Faz uns diazinhos aí que eu não gravo um mangá vlog. Esse mês eu li 2 volumes de Friere. Eu li o volume 4, a gente leu o volume 5 agora, semana passada, só que eu não atualizei. E eu também não vou falar agora, não, eu vou falar só quando eu for ler o volume 6. Mas nesse vídeo, esse mangá vlog vai ser específico para um mangá só. Pra quem sabe, não, quem não sabe, eu sou louca por One Piece. E agora em abril saiu já, o anime voltou, né? Então o anime já tá de volta. Finalmente eu vou ver o arco de Elbaf em animação. Eu tô em Elbaf, tá? Já tô bem adiantada na história. Só que nesses últimos dias eu peguei sim spoiler do que tava rolando, assim, tudo por cima, bem superficial. Só que eu não li, porque eu tava esperando juntar alguns capítulos. Mas como a gente tá em mês de velho e tal, e eu tô com medo de não conseguir deixar, né, o conteúdozinho pronto, e eu percebi que, tipo assim, eu tô focando mais nas minhas leituras de livro e eu dei uma pausa nos mangás, tanto que Naruto ainda tá pausado. Falta 150 capítulos para me terminar Naruto e eu não peguei Naruto para ler nenhuma vez. Só que esse vlog não vai focar em Naruto, vai ser em One Piece. Então, eu já vou, tipo assim, avisando para quem é fã da obra e tal, quem acompanha. Eu vou soltar spoiler, até porque não tem como soltar spoiler, porque a gente tá bem adiantado, então tipo, já tá no arco de Elba, tá tendo um clímax ali, do Ara, né, de barulho, enfim. A gente tá no clímax de Elba, então a gente não tem como não soltar spoiler, mas eu vou tentar ser o mais superficial possível. Basicamente, onde eu parei, a gente terminou o flashback de Gold Valley, né? Aí a gente voltou pra Elbaf. Aí aconteceu que os Cavaleiros Sagrados estavam lá, que eles estão meio que pegando as crianças de refém, porque o governo mundial tem aliança com todo mundo ali. Do universo de One Piece, eles só não têm aliança com o gigante. Então, o que eles querem? Eles querem pegar as crianças de refém para fazer os gigantes entrarem para o exército da marinha do governo mundial e assim eles têm essa potência, né? Porque, tipo assim, os gigantes, eles são conhecidos como os maiores guerreiros que tem ali. Então, eles estão meio que fazendo uma chantagem emocional. Eles dão, né, o cara lá que senta no trono, que é o Imu. Então, ele apareceu, se eu não me engano, ele apareceu onde eu parei, ele apareceu no último capítulo. Não, enfim, o que eu tô falando é um spoiler que eu fiz, tá? Onde eu parei, a gente tá no flashback do Loki. Então a gente tá conhecendo o Loki em si. Olha aí eu falando de outra coisa que não tem nada a ver. Enfim, mas teve isso aí também, entendeu? Onde eu parei, antes de começar o flashback do Loki, aconteceu esse rolê aí. Tanto que os gigantes foram transformados em demônio, né? O Dory e o Brook. O Dory e o Brog, que são os gigantes que o Luffy e o bando ajudou lá no início lá do anime, lá em Little Garden. Então, os dois foram transformados em demônios e o Imu Saman apareceu. Que ele não apareceu, né? Ele incorporou um cavaleiro de Deus lá. Aí aqui tá passando um flashback do Loki, mostrando ele desde pequenininho e tudo mais. E onde eu parei foi na parte que deram veneno pra mãe adotiva dele e ele tá matando todo mundo e tudo mais, porque tem toda a história aqui do Loki. Que personagem maravilhoso! Já quero esse cara no bando, já quero. Não sei como, inventa alguma coisa pra ele diminuir, pra ele caber no Sunny, mas eu quero ele no bando. Oda, pelo menos, não sei, mas nossa, o Loki, perfeito. E é isso, eu parei aqui. Tanto que tá aqui, ó. Eu parei realmente aqui nesse bicho. Então, temos aqui 15 capítulos acumulados. 15 ou acho que é menos. Acho que deve ser uns 12 capítulos acumulados. Que, enfim, sai capítulo do One Piece toda quinta-feira, sexta-feira. E como eu tô ansiosa pra saber, né, que depois do último acontecimento aí que o povo tá fazendo, dos spoilers que eu vi, eu disse, tipo, eu não acredito não que o One Piece tá perto do fim. Então, tipo assim, se tá rolando isso aqui, então a batalha final vai ser contra o cara lá que eu não. Enfim, eu vou falar sobre a batalha final quando eu terminar de ler. Então vai ser no finalzinho aqui. Eu vou comentando pra vocês, eu vou lendo aqui, vou atualizando. Mas
Minha Nossa Senhora. Estou em surto. Gente, eu tô chocada. Calma aí, eu tô chocada. Eu tô lendo aqui. Aí rolou um bafafá e tal, os negócios aqui do rei de Elbaf, né, que foi morto, o Loki teve que ajudar. Só que eles estão conversando aqui porque, tipo assim, vocês sabem que o Imu-sama tava querendo governar o reino e tal. E como o rei de Elbaf era um ancião não, ele era um ancião, que não fala ancião, mas ele era um tipo de gigante raro, entendeu? Que vinha numa descendência muito guerreira. Só que, ai meu Deus, tipo assim, eles estão falando assim, ó, Elbaf nunca deveria ter tido um rei com esta disposição, né? Forjar um pacto com um gigante ancião como ele, né? Aí ele vai e fala aqui que era uma oportunidade descritiva e tal, só que isso prova que a história não mente e que nós sempre estivemos compatíveis. Aí ele vai e solta isso. Nunca se esqueça, Elbaf é do Di. Nossa, por isso que tá sendo... Olha, menina, eu tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Porque, tipo assim, os Di são... ninguém sabe quem é os Di, né? Só que todo mundo... Só que, assim, todo mundo não. A história é... Todo mundo que tem o nome Di, ele faz uma parte importante da história. E o que foi falado aqui com a gente, o que a gente já sabe, o que a gente viu lá em Dressrosa, né? Quando o Luffy vai pra Dressrosa e o coração fala pro Lau que os Dis são inimigos dos deuses, no caso são dos dragões celestiais. Tanto que quando o Dom Flamingo descobre que o LOL tem um Di no nome, ele fica assim chocado, né? Como se, tipo assim, esse Di fosse inimigo desses caras que estão lá em cima, dos dragões celestiais, os caras que se acham deuses. Só que, tipo assim, é uma história que ninguém sabe quem é o Di. Tanto que todo mundo que tem o Di no nome fez uma coisa importante na história. Por exemplo, o Roger, ele tem o Di no nome, né, e tal, então ele se transformou no Rei dos Piratas, viu a história do mundo, ele descobriu, e tem vários outros nomes que tem o Di também, por exemplo, o Rox, né, que é Shebek de Rox, e, nossa senhora, tem o Ace também, e agora o Luffy, né, então, tipo assim, o Luffy tem um Di no nome, só que o Di é um nome, assim, que a gente não sabe, tá bem lá no início, e tem a vontade dos Di. Quem é esse povo? Porque as pessoas que têm o Di no nome fazem parte importante para a história. E é uma coisa que não tem explicação. E, tipo assim, na transmissão do Vegapunk, quando ele ia falar, o Vegapunk falou assim, ó, para as pessoas que têm um Di no nome, entre vocês está... E cortou. Nossa, entendeu? Quando o Vegapunk foi falar essa parte, cortou a transferência e ninguém soube sobre isso. Aí depois, quando voltou, ele já tava falando sobre outro assunto. Então, assim, quem são os Dis? Quem é a vontade do Di? Por que o nome Di é tão presente aqui? Esse é um mistério. Só que, tipo assim, ele vai e fala que não se esqueça, Elbaf é do Di. ênfase no Di. Quem? Quem é o Di? Nossa. Eu juro pra você, One Piece, não importa o que passa, sempre vai estar num ponto ali, ó, que, meu Deus.
Gente, nossa, eu tenho que falar. Eu já tinha visto isso aqui, aí depois que o povo soltou uns spoilers, fez mais sentido ainda. Tá, beleza. Que o Chopper, né? Chopper veio, se transformou no Gigante Ponte, deu um tapa no cara. Beleza. Ele tá transformado em demônio por conta lá que o Imu transformou ele. Só que, tipo assim, pra poder. Eles descobriram que pra poder matar o demônio, transformar de volta, tem que, tipo assim, a pessoa tem que morrer pra voltar ao normal. Só que, tipo, o Chopper deu um tapa, beleza. Voltou ao normal. Ele simplesmente voltou ao normal. Agora, peraí. Nossa senhora. Deixa eu falar. Você no escurinho mesmo, porque eu quero falar. Olha aí. É, o Chopper, ele é uma rena, né? Ele é uma rena que comeu a fruta do humano. Ele comeu a Hito Hito no Mi, fruta do humano. Quem lembra da história do Chopper sabe que o Dr. Hiluku, que foi o médico que cuidou do Chopper quando o Chopper era, enfim, o Dr. Hiluku, ele descobriu que tinha um cogumelo, uma fruta que poderia, como eu posso dizer, poderia curar as doenças do mundo. E assim, vamos combinar com uma coisa. É uma fruta que cura as doenças do mundo, pode ser uma Akuma no Mi, né? Pode ter falado e tudo mais, só que eles não sabiam e eles saíram atrás dessa Akuma no Mi e atrás disso aí. Só que o Chopper acabou comendo essa Akuma no Mi. Então, creio eu que o Chopper ele não sabia que era uma Akuma no Mi, né? Até porque ele era uma rena, ele pode ter comido assim de bicho e descobriu que conseguiria se transformar em humano. Beleza. Outro ponto importante. O Barba Negra, antes do bando do Luffy ir pra lá, o Barba Negra tinha ido lá na ilha do Chopper e fez o maior fuzuê lá. Então ele trava atrás de uma coisa. E tipo assim, quando o Dr. Hiluku morre e o Chopper pede para a doutora Kureha, né, a doutorine, ensinar medicina para ele, ele fala assim: me ensine a ser um médico muito bom para eu poder curar todas as doenças do mundo. E olha aqui esse porém. A Hito Hito no Mi pode ser uma coisa bem importante. Por exemplo, se uma pessoa, um humano, comer a Hito Hito no Mi, creio eu que essa pessoa vai ficar inteligente e vai ficar mais fácil, porque tipo, não tem como um humano se transformar em um humano. Tipo assim, vai dar um poder a mais para ela. Então, eu acho que essa fruta do Chopper vai dar poder a ela de curar as doenças. Por quê? Só tem essa explicação. O Chopper é a cura para todas as doenças. Entendeu? É o Chopper. Nossa, faz sentido. Isso aqui entra na minha cabeça. Porque, tipo assim, beleza, que é o demônio. O Chopper só deu um tapinha nele e ele voltou ao normal. Como que um tapinha do Chopper, que ele é uma rena que comeu a fruta do humano, vai fazer transformar um cara que foi virado em demônio pelo o outro carinha lá? Não faz sentido. Então, tipo, o Chopper é a cura para as doenças. Então, tipo assim, o remédio que o Dr. Hiluku tava falando seria a Akuma no Mi do Chopper, que o Chopper comeu. Então, automaticamente, o Chopper, ele tem o poder de curar todas as doenças do mundo. É isso, e nada tira da minha cabeça, porque o Oda não tem... Enfim, nossa senhora, quanto mais eu leio, mais bom o negócio tá ficando. Agora, olha só, me diga aí essas coisas. O cara que passou 800 anos lá na Terra Sagrada, né? Depois que teve a batalha lá e tal, e tudo mais, nunca desceu. O povo tava fazendo um meme. E o Soap foi lá, chamou o ADM pro pau e foi dormir. Entendeu? Foi dormir. Tipo, se o cara passou 800 anos na Terra Sagrada, aí agora do Neida resolveu descer. Menina, isso aqui tá uma loucura. Porque finalmente a gente vai ver a aparência desse cara, do Imu.
porque é o grande mistério de One Piece. E já tá sendo assim, cara, o Oda tá, minha Nossa Senhora. Tô até passando aqui, porque tô toda me tremendo. Meu Deus, vamos ver quem é essa sombra. Gente, eu tive até que ficar em pé depois desse capítulo. Vocês viram que, Nossa Senhora, tô me tremendo todinha. Meu Deus. Tipo, o São Perônimo é um dos primeiros fundadores do governo mundial. Porque, para quem não sabe, tinha 20 reis, né? Tinha 20 reinos, e esses reinos se juntaram, né, para formar o governo mundial. E eles se juntaram para destruir um grande problema aí, que no caso era o Joy Boy, né? Enfim, eles se juntaram e assim, eles fizeram uma promessa que, tipo assim, ia ter o trono vazio lá no bicho e, tipo, nenhum rei ia se sentar lá. Só que ninguém sabe que esse cara aí é o rei do mundo, entendeu? Ele tá no trono vazio, então ele que comanda tudo há 800 anos. Então, tipo assim, é que tem a história de 800 anos pra cá, que a gente conhece o One Piece, só que a história de 800 anos lá, que foi apagada. Tipo, civilização foi apagada, a história do mundo foi apagada, e onde está essa história é nos poneglyphs que a Robin está procurando, que no caso é a única história do mundo que a gente tem. E do nada o chefão desceu. Gente, nossa, isso tá. Meu Deus. Só que eu tenho pra mim que ele tem um porém disso aí. Porque os Corosei, né, que são os anciões lá, que trabalham para ele, falaram que, tipo assim, ele não devia sair da Terra Sagrada, porque ele soltou assim: ah, você não deve sair da Terra Sagrada, porque se você sair, vai. Aí cortou. Enfim, e quando ele foi transportado, né, que ele usou um pentagrama lá e foi para lá pro bicho, ele começou a sangrar, ele cuspiu sangue. Tanto que quando ele apareceu, vocês viram, apesar dele ser assim, nossa senhora, que design maravilhoso. Valeu todo o hype que o Oda fez, porque nossa senhora, maravilhoso. Enfim, ele tava com a boca toda melada de sangue, então, tipo assim, ninguém lutou com ele ainda, ele não teve uma batalha, então. Eu acho que, tipo assim, esse poder dele possa ter a ver com isso. Ele não pode sair de Meren Jones. Então, tipo assim, é uma teoria minha. Então, talvez, se ele ficar muito tempo na Terra, no caso, na parte de baixo, já que ele se acha um Deus todo-poderoso, ele tem menos tempo de vida. Então, tipo assim, talvez ele possa não aguentar e ser derrotado ou morrer. Por isso que ele estava sangrando. Então, tipo assim, tem uma diferença de tempo dele estar ali na sala, porque ele sempre aparece na sala da borboleta ou na sala do trono. Então, tipo assim, possa ser esse lance ali. Tipo, ele não pode sair do topo ali. Possa ser isso, possa ser mais. Nossa Senhora, que incrível esse mangá, que maravilhoso. Eu estou assim abismada. Já quero ler os próximos capítulos, mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou esperar juntar. Eu realmente li agora porque assim, tava todo mundo falando, já tinha capítulo acumulado, então aconteceu muita coisa. Foi surto atrás de surto. Então eu estou incrédula com tudo que está acontecendo. E o One Piece tá valendo todo o hype que vai. Meu Deus, incrível, incrível, incrível. Eu não vou falar mais nada porque eu já tô soltando tanto spoiler aqui que eu não deveria estar soltando esses spoilers. Mas não tem como não comentar sobre isso. Mas, enfim, vou estar finalizando o vlog. Agora são 11h45. Eu vou dormir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho de leitura, lendo os capítulos de One Piece. E é isso, gente. Próximo H-Vlog eu atualizo sobre os volumes de Friere que eu li. E provavelmente o próximo H-Vlog eu vou estar atualizando sobre o livro 6. A gente vai ler o 6? É o 5? Não lembro, mas enfim. Então é isso. Espero que tenha gostado. Se
Se você gostou, dê seu like, seu comentário, ative o sinozinho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.